telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação deu a conhecer ao presidente da República o processo de adesão de Timor-Leste à ASEAN. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Adalgisa Magno, informou na passada sexta-feira o presidente da República sobre o processo de adesão de Timor-Leste à Organização Regional ASEAN. Segundo Adalgisa Magno, a equipa de averiguação da ASEAN ainda não efetuou a avaliação dos pilares sociocultural e econômico no que diz respeito à adesão de Timor-Leste. No entanto, a governante salientou que antes da equipa da ASEAN dar início à avaliação dos dois pilares, o país necessitará de aprimorar a legislação sobre o investimento. Hoje, a minha mãe, o senhor presidente russo, para ter um briefing com a preparação Timor-Leste. A audiência com o presidente da República serviu para sobre o processo de adesão de Timor-Leste à ASEAN. Dado que o processo se encontra a meio caminho, o chefe de Estado quis inteirar-se sobre o processo e a preparação de Timor-Leste para aderir a esta organização. Todos os preparativos estarão a cargo de todas as linhas ministeriais que integram este processo. A ministra mostrou-se, entretanto, confiante de que o processo de avaliação irá decorrer como o inicial previsto. Recorda-se que a equipa de averiguação da ASEAN já procedeu à avaliação quanto aos pilares da política e segurança. Salientou ainda que a avaliação relativa aos pilares sociocultural e econômico terá um lugar por videoconferência. O governo irá alterar o decreto-lei número 21/2020 sobre o subsídio atribuído aos estudantes não bolseiros no estrangeiro. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Adalgisa Magno, falava na passada sexta-feira após o encontro com o presidente da República. Adalgisa Magno disse que o governo irá atribuir o subsídio aos estudantes não bolseiros no estrangeiro, relativo à segunda fase, quando o decreto-lei número 21/2020 for alterado. Agora estamos a preparar para a segunda fase do pagamento de subsídio através da alteração do decreto-lei que iremos apresentar em Conselho de Ministros nesta semana. Para já temos acesso aos novos nomes, que ao todo são mais de 500. Neste momento, ainda estamos a determinar o montante a ser atribuído. Tudo dependerá do custo de vida de cada nação. Para esta segunda fase de pagamento, o orçamento alocado é de 1,8 milhões de dólares. Recorda-se que o governo já transferiu uma verba no valor de mais de 1 milhão de dólares destinado aos estudantes não bolseiros no estrangeiro. Estes estudantes estudam em diversos países, como nos Estados Unidos da América, Austrália, Índia, Portugal, Brasil, Tailândia, Indonésia, entre outros. Quanto ao valor do subsídio a ser atribuído, este assentará no custo de vida de cada país. O presidente da República Timorense pediu ao governo que trabalhasse para garantir uma vida digna aos veteranos da luta contra a ocupação indonésia. O Estado, disse Luolo, tem o dever de valorizar os veteranos, procurando proporcionar-lhes uma vida digna e encontrando alternativas para que os apoios tenham mais impacto no futuro. O governo aloca anualmente verbas para os veteranos e combatentes no valor de mais de 85 milhões de dólares americanos. Segundo o chefe de Estado, o orçamento mostra que é necessário identificar alternativas para fazer render a verba e sustentar as famílias dos veteranos no futuro próximo. O presidente Luolo falava durante as cerimônias que assinalaram o 45º aniversário das Falentil, o braço armado da resistência timorense à ocupação indonésia, que terminou em 1999. As cerimônias sob o lema "Com o espírito das Falentil, estou pronto e decidido a servir os interesses do povo e da nação", contaram com a presença das principais individualidades do Estado. Recordando os valores das Falentil, Luolo disse que, no momento atual, esses princípios devem servir de inspiração para alcançar o desenvolvimento social e o bem-estar da população. O
O presidente disse ainda no seu discurso que compete ao Estado proteger e defender os direitos dos cidadãos e estar conscientes dos seus direitos, responsabilidades e deveres. O chefe de Estado recordou alguns dos momentos da história da escola infantil e da luta contra a ocupação indonésia, afirmando que cabe agora às FDTL preservar estes valores. É ainda importante, frisou, preservar a história verdadeira para as próximas gerações, para que sirva com raiz e um valor consolidado para as gerações vindouras. No Brasil, o Hospital de Campanha garante a continuação do plano de abrandamento dos números de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro mantém o plano de abrandamento face ao número de casos de Covid-19. A cidade mostra-se confiante de que o Hospital de Campo no Rio venha a ter a capacidade para fazer face a uma nova onda da Covid-19. Essa diminuição ela se dá a um trabalho realizado anteriormente com relação ao planejamento, né, da necessidade desse hospital de campanha, né, e levando em consideração as curvas que foram feitas de pico de doença, né, entendendo que o hospital de campanha vai acompanhar toda essa queda, né, que nós estamos esperando, a onda maior que já houve, agora essas ondas menores que houver mais para frente vão ser tratadas aqui pelo hospital de campanha, que vai se manter aberto para fazer esse atendimento. No pico a gente estava com os 500 leitos. Com todos os leitos ocupados? Com todos os leitos ocupados não, todos os leitos ativos. Não chegamos a ficar com 100% de ocupação em nenhum momento. Sim, por conta do fechamento desses hospitais de campanha, que nós temos, inclusive aqui perto, dois de origem privada, né, são de empresas privadas. Um já foi desativado ontem e o outro vai ser desativado dia 11 de setembro. Então, em função dessas outras desmobilizações, o Hospital de Campanha do Rio Centro, do município do Rio de Janeiro, vai permanecer até que a gente tenha segurança para a desmobilização de todos os leitos. Então, com essa mudança de critério para fazer esse diagnóstico, houve um aumento, obviamente, porque não se aguarda mais o resultado se é positivo ou negativo, mas se faz a confirmação da doença através dos aspectos clínicos. Então, houve um aumento, mas que ainda não corresponde a qualquer tipo de alteração da doença com relação a se tem outra onda, se estamos tendo outra onda. Isso não reflete a realidade, né? A realidade é que nós estamos com um número decrescente, né? Se nós compararmos outros aumentos, porque são ondulações, né? São picos e vales, né, que a gente fala, né? Então, esses picos e vales ocorrem sempre, mas sempre com uma tendência de declínio. O estado de São Paulo continua a ser o foco da pandemia no Brasil. Totaliza oficialmente cerca de 640 mil pessoas diagnosticadas e 26 mil vítimas mortais. Apesar de o novo coronavírus ter sido registrado oficialmente no país a 26 de fevereiro, surgiram informações de que o vírus poderá estar em circulação há mais tempo. O secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo disse, entretanto, que foram detectados anticorpos do novo coronavírus num morador que fez uma doação de sangue. De acordo com Nésio Fernandes, o facto de a paciente apresentar sintomas respiratórios um mês antes de ter efetuado a doação de sangue é sinônimo de que a doença já circulava antes deste dia. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 736 mil mortos e infectou mais de 20,1 milhões de pessoas em todo o mundo. Também no Brasil, o aumento das despesas com o alívio da pandemia agrava a crise no país. No Brasil, a pressão sobre o governo de Jair Bolsonaro para aumentar a despesa pública para aliviar os efeitos da Covid-19 agravou as graves crises políticas e econômicas. Em entrevista, a secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe disse que, durante a quarentena, muitas sofreram violência com base no gênero. Além disso, as mulheres têm tido jornadas mais longas com tarefas extras, como tomar conta de criança. A pandemia mostrou ainda que mais de 70% dos profissionais da área de saúde são mulheres, pelo que chegou a hora de cuidar ainda mais delas. A queda do PIB de 5,3% empurrará quase 30 milhões para a pobreza na América Latina
incluindo aqueles que tinham saído da pobreza na época do boom até 2014. O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, Domingos Pereira, juntou-se a centenas de guineenses que realizaram em Lisboa um protesto contra a situação política na Guiné-Bissau. Eu penso que é importante a cidadania guineense se exprimir de forma livre, porque aqui o que são guineenses preocupados com o seu próprio país, com a situação política no país, que reivindicam o direito de participarem em total liberdade. Não há aqui nenhuma tendência, nenhuma intenção de separar ou de pôr em causa os direitos dos outros. São os guineenses que querem exercer o direito de poder exprimir livremente o seu sentimento. Qual é a razão de estar aqui? Eu sou guineense, antes de mais. Portanto, aquilo que acontece com o meu país e com os guineenses também me afeta. E por isso eu venho dar o meu sinal de respeito, de reconhecimento pelo esforço que os guineenses estão a fazer e, sobretudo, dizer-lhes que eu acredito que é por via da expressão da cidadania que vamos lá chegar. Antes de tudo, e cidadão guineense. O primeiro-ministro de Portugal defendeu que os desempregados do turismo podem ser convertidos com a formação necessária como trabalhadores do setor social. Como todos sabemos, um dos setores mais atingidos por esta crise económica e que mais duradouramente vai ser atingido por esta crise económica é, por exemplo, o setor do turismo. Ora, muitos dos milhares de pessoas que neste momento estão a perder o emprego no setor do turismo são pessoas que já têm uma formação de base, que já têm uma experiência de cuidado pessoal, de relacionamento pessoal, que são um recurso fundamental para, com formação, naturalmente, poderem ser facilmente reconvertidas para trabalhar, continuar a trabalhar com pessoas, agora nas instituições em que estão associadas nas IPSS, nas mutualidades, nas misericórdias ou nas cooperativas. António Costa expressou solidariedade às instituições sociais pela incompreensão de que têm sido vítimas. Resultou de que estariam a ser crucificados na praça pública aqueles que contribuíram para o combate à pandemia. E queria, nesta ocasião, expressar a todos, àqueles que dirigem e trabalham nas IPSS, que dirigem e trabalham nas misericórdias, nas mutualidades, nas cooperativas, a minha solidariedade pessoal pelo enorme esforço que tem sido feito ao longo destes meses. E a minha solidariedade também pela incompreensão que muitas vezes têm sido vítimas quando têm necessidade de enfrentar situações em que nem os países mais desenvolvidos estavam preparados para enfrentar, que nós, todos os dias, fazemos um esforço enorme para conseguir enfrentar e que eu não tenho a menor das dúvidas, cada uma das instituições que aqui representam, misericórdias, mutualidades, IPSS, cooperativas, fazem, e aqueles que lá trabalham fazem, para servirem o melhor possível os seus utentes. Há falhas? Não é possível que não haja falhas. Porque em cada falha aprendemos e temos que ter uma vontade acrescida de as superar, de as prevenir, de as evitar. Com certeza que assim tem de acontecer. Mas quero aqui dizer que, como cidadão, e não falo agora como Primeiro-Ministro, não posso aceitar esta forma como têm vindo a ser crucificados na praça pública de uma forma tão injusta aqueles que dão o melhor do ponto de vista solidário para responder às necessidades, seja das crianças, seja dos idosos, seja dos deficientes, seja de todos aqueles que estão a cargo das instituições de solidariedade social. E a melhor forma de expressarmos esta confiança mútua é, efetivamente, traduzirmos em ação aquilo que é a nossa preocupação. É fácil ficar no nosso consultório e passar o dia a falar por videoconferência para as televisões, opinando sobre o que acontece aqui e ali. O difícil é fazer o que vocês fazem. O difícil é fazer o que as vossas instituições fazem, que é no dia-a-dia ter de cuidar, efetivamente, de quem está a precisar de cuidados. Em Portugal, o Programa de Reforço de Recursos Humanos em Lares vai contratar mais 15 mil trabalhadores até o final do ano.
O governo anunciou também o programa Pares, um investimento de 110 milhões de euros em equipamentos sociais. Até ao momento, o programa Mares, e aproveito para felicitar e agradecer ao IFP todo o empenho que tem dedicado na criação deste programa completamente extraordinário em tempo recorde, permitiu, em poucos meses, reforçar recursos humanos de 1000 instituições com 6.200 pessoas. E é por isso que, face ao momento que vivemos, decidimos, em diálogo, mais uma vez e em parceria com as instituições, ir mais longe. E é este o sentido em que vamos. Aumentar o número de pessoas abrangidas pelo programa para reforço das instituições, de modo a poderem preventivamente ter mais pessoas já a trabalhar. Majorar o apoio para profissionais qualificados, com o objetivo de colocar até ao final do ano 15.000 pessoas em instituições do setor social, de modo a responder às situações da pandemia e incluindo também a vertente da formação. A parceria que é hoje aqui formalizada é a expressão de um trabalho permanente, conjunto, que se iniciou logo em março para fazer face ao momento que vivemos. Estamos num momento de luta diária para responder a quem mais precisa, mobilizando todos os meios de forma completamente extraordinária. Mas esta resposta de emergência não esgota o nosso horizonte de atuação. Temos de aumentar a capacidade das respostas e dos equipamentos sociais, respondendo a um imperativo de sociedade. Por isso, assumimos no Programa de Estabilização Económica e Social a prioridade do investimento nos equipamentos sociais e hoje damos aqui um passo fundamental, lançando o programa Pares 3.0, a terceira geração do Pares, com 110 milhões de euros para alargamento da rede de equipamentos, requalificação e melhoria da nossa capacidade coletiva de resposta social, dando prioridade a respostas sociais de apoio a idosos, creches e apoio à deficiência. Programa que foi hoje publicado em Diário da República. Em Portugal, o mês de agosto costumava ser sinônimo de festa de verão na costa de Caparica, em Almada. Mas a proibição dos eventos está a causar quebras gigantes aos concessionários de praia que falam em ano perdido. Se o horário destes apoios é até às 2 da manhã, ninguém fica até às 2 da manhã aqui. Portanto, por outro lado, nós estamos contingentados com o horário de fecho à 1, mas não podemos naturalmente fazer festas, não pode haver barulho, não pode haver música e naturalmente não há álcool. Então não podemos vender álcool, portanto a festa não acontece. Os negócios aqui, felizmente, que a Costa da Caparica tem tido, como são praias da área metropolitana de Lisboa, têm algumas cargas, as pessoas de alguma forma têm vindo. Agora, tudo que eram eventos e não podemos fazer porque não é permitido e nós de alguma forma cumprimos a lei. As pessoas também têm cumprido com os distanciamentos, mas esta situação de não podermos fazer os nossos eventos, nomeadamente sunsets, nomeadamente casamentos, nomeadamente jantares de grupos, de firmas, é muito penalizador para os empresários desta área e que de alguma forma só têm aqui 2 meses ou 3 para funcionarem em pleno. As obrigações enquanto portanto, fazer a vigia da praia com os nadadores salvadores, portanto a equipa está toda montada, portanto são exatamente os mesmos efetivos, não alterou nada, fizemos alguns pedidos junto à Câmara e do Comandante do Porto de Lisboa para que eventualmente pudesse diminuir o efetivo, não aconteceu, portanto continuamos com o mesmo efetivo, como se estivesse a bombar. É um termo popular, mas que é real para esta situação. Em termos de contratação de pessoal para trabalhar nas concessões, temos menos para aí 40, muito perto de 50% de menos contratações em relação aos anos anteriores, porque de facto não foram necessários tanta gente e é uma pena porque era mais gente e família que estavam a trabalhar. Praticamente não alterou, portanto as pessoas que nos visitam, o valor continua mais ou menos igual.
estará com 30% de ocupação. Portanto, a bandeira verde que nós içamos no dia 1 de junho para que significa praia vazia ou praia com possibilidades de acesso, continua igual. Portanto, não alteramos durante este tempo todo. Portanto, faltam turistas. Portanto, o nacional, as pessoas da zona da Grande Lisboa vêm, mas é um número muito pequeno. Melhorou substancialmente, apesar de estarmos muito aquém dos anos anteriores. O prejuízo no inverno não é prejuízo, é falta de negócio, não há. Portanto, isto é sazonal, portanto não há prejuízo porque não se faz negócio. Agora, aquela bolsa, aquela almofada que eventualmente os concessionários poderiam juntar nesta época de verão, naturalmente este ano não vai ser igual, nem pouco mais ou menos aos anos anteriores. Há muitos que vão funcionar o ano inteiro e vamos ver como é que vai ser o inverno. Esperemos que seja um inverno simpático para as pessoas de alguma forma virem à praia, e a praia é um local seguro e é lazer e é saúde. Portanto, aconselho vivamente as pessoas virem fazer as suas caminhadas, dar os seus mergulhos e apareçam que estão em segurança. Em Portugal, cerca de meia centena de condutores de animação turística, na sua maioria de tuk-tuk, manifestaram-se pelas ruas de Sintra. Os manifestantes queixaram-se das interdições do trânsito na serra devido ao risco de incêndio. Vamos fazer aqui uma manifestação pacífica em forma de marcha lenta, exatamente para poder alertar quer a população daquilo que nós estamos a passar e ver se estas duas reivindicações conseguem ser de alguma forma aceites. Ou seja, os alertas serem impostos mediante o microclima da serra e também que haja um transporte de serviço público e não transporte turístico nos dias de alerta. O que está a acontecer é que a Câmara Municipal de Sintra, na pessoa do Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, uma das coisas que querem é privatizar a Serra de Sintra. Desde 2014 que isto já está a acontecer, com sucessivas alterações do trânsito de Sintra, onde as pessoas e mesmo assim os moradores também não podem passar para a Serra de Sintra com os seus transportes privados, e agora, com os alertas de incêndio, essa privatização ainda se nota mais. Porque é notável que há um mês atrás, com os alertas laranjas que têm acontecido no Distrito de Lisboa, qualquer carro de animação turística não pode operar e não pode passar, quer sejam os daqui de Sintra, quer sejam do Distrito de Lisboa, ou mesmo a nível nacional, que fazem depois estas visitas aqui ao Concelho de Sintra. O que é que isso acontece? Que depois não podem passar aqui na Serra de Sintra, mas que também, obviamente, só um transporte público é que pode operar. E o que acontece é que depois estes turistas apenas podem entrar neste autocarro da Secoturbo para depois fazer este transporte até ao Palácio da Pena ou ao Castelo dos Mouros. Nós aqui o que não concordamos é que não está a existir uma livre operação, uma livre concorrência aqui do transporte turístico. Nós não nos podemos esquecer que Sintra é um microclima e que acontece muitas vezes que em Lisboa, quando está o alerta laranja, e bem, que tem que existir estas restrições dadas pela Proteção Civil, mas que em Sintra acreditamos que têm que ser analisadas caso a caso e dia a dia. Nós acreditamos no IPMA. O IPMA, como sabe, calcula os riscos de incêndio com várias variáveis. Entre as variáveis tem a umidade, tem os finos, tem um conjunto de variáveis que determinam o risco de incêndio. Portanto, se o IPMA nos diz a nós que há risco de incêndio, elevado ou muito elevado, nós condicionamos a serra, não corremos riscos. A serra é património de Sintra, do país, mas é do mundo e nós não nos esquecemos disso. Portanto, Sintra é património mundial e nós temos esta obrigação de preservar a Serra de Sintra. A máxima em Lisboa vai ser 26, em Sintra não vai chegar a 26. Vamos ter temperaturas de pouco mais de 20 graus. Já estão cerca de 20 graus, não vai aquecer mais. Estava nevoeiro pela manhã, umidade, mesmo cá em baixo. Qual é a justificação para um dia de alerta no meio de uma semana que esteve dias iguais e vão estar dias iguais? Hoje temos um dia de alerta laranja, que é um alerta fantasma. Parece propositado.
Em Portugal, o turismo aumentou este ano na Albufeira de Castelo de Bode entre 30% a 50%. Vem em busca do pedaço português do céu, um mar de água doce com 60 km de extensão. Tem um plano de água apetitoso, convidativo. Isto é o pedaço português de céu. As pessoas quando entram aqui na praia fluvial e olham para aquele pedaço de água e sobretudo ao fim do dia veem um pôr do sol, também fazem uau, as coisas são simples. Esta é a praia fluvial, digamos, de entrada do Castelo de Bode e para a descoberta do Castelo de Bode. É algo que as pessoas vêm ou por referência ou à descoberta e que depois sentem. E quando sentem, normalmente acabam por se apaixonar por ela e voltam. E é com agrado. Nós já estamos aqui há 12 anos praticamente e vimos o retornar todos os anos, que já não são clientes, são quase amigos. Com toda esta pandemia do Covid e o confinamento que nós, e o distanciamento social a que somos obrigados a estar aqui é confinar quase que obrigatoriamente, porque isto é um paraíso, nós estamos longe de toda a gente, estamos aqui cada um no seu cantinho, mas com este mar infinito para usufruir esta Albufeira que é fantástica. Em 2020 a procura tem sido muito grande. Devido às condições que todos conhecemos da pandemia, tem havido uma grande procura pelo interior, pelos destinos menos massificados, e o Castelo de Bode tem tudo para oferecer nessas condições. Portanto, temos registado todos nós, os empresários de Castelo de Bode, uma procura muito maior do que os anos anteriores. Estimamos neste momento uma procura superior a talvez 30% a 50% maior do que no ano anterior. As pessoas procuram tranquilidade no Castelo de Bode. As pessoas vêm, querem acordar, ter esta vista maravilhosa, mas ao mesmo tempo querem diversão, querem atividades esportivas, querem fazer alguma coisa. E nós temos isso. Ou seja, na Wake Villa temos uma unidade de alojamento que dá até 10 pessoas, com 4 quartos, uma casa familiar onde eu próprio vivo e recebo as pessoas como se estivessem na própria casa delas. Mas depois temos os barcos para fazer passeios, para fazer ski náutico, wakeboard, wake surf. Tudo o que dê para fazer atrás de um barco nós temos disponível e as pessoas vêm, divertem-se, mas depois ao fim do dia querem estar ali relaxadas, tranquilas, e temos essa possibilidade. Estamos a 1 hora de Lisboa, portanto estamos muito perto. Só acordar de manhã e estar ali naquela casa fantástica com uma mesa virada para esta paisagem fabulosa, a tomar o pequeno almoço com uma paz total, só se ouvem os passarinhos. E é assim até ao final do dia, é assim até à noite. E, portanto, vimos para baixo, depois passamos aqui o dia dentro d'água, sempre em grande animação, e depois outra vez ao final do dia tomar ali um copo ao fim da tarde e jantar novamente virado para a Albufeira com o céu estrelado a cair é impagável. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.